Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao nosso já tradicional vídeo de recomendações de leituras de livros que serão adaptados para o cinema em 2023. Um exercício que eu gosto muito de fazer e compartilhar aqui no canal, porque eu me interesso muito pela questão da adaptação do texto. Sempre que possível, eu seleciono 5, 6 livros por temporada. Na maioria dos casos, eu não buscaria pelo livro se não fosse justamente pela adaptação para o cinema, porque você acaba focando muito, no meu caso, né? Na área de cinema e na minha área profissional também da história. Então, você acaba sendo motivado a buscar por mais conteúdo. Espero que essa lista ajude, vou deixar os links na descrição. Já aviso também que em muitos casos eu pretendo fazer aquele vídeo especial livro versus filme para justamente analisar a adaptação, algo que me interessa bastante. Certo? Vamos começar com a primeira leitura, vou deixar tudo marcado na timestamp, que é Zona de Interesse, do Martin Amis. O filme recentemente chegou no Festival de Cannes, vai ter todo um circuito especial de festivais complementares no final do ano e deve estrear nos cinemas. Uma direção e adaptação do Jonathan Glazer, a produção é da A24. Pessoal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou finalizando a leitura do livro, que tem uma temática bem complexa que envolve o Holocausto. Muitas das questões você não consegue só direcionar para um ano de 1942, é impossível não levar em conta toda a bagagem que você tem sobre o tema, sabe? Especialmente, né, nas revelações brutais feitas logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, em que você coloca tudo isso para análise, levantando boas discussões. Você pode colocar em jogo, a partir desse livro, por exemplo, aquele contexto clássico da Hannah Arendt, de banalidade do mal, justamente pelo desenvolvimento da narrativa, porque você tem o Holocausto, campo de concentração, a Segunda Guerra Mundial rolando, e a partir disso, temáticas e conexões entre personagens. Você passa do romance para relações de conflito, um cenário que é um cenário bem pesado. Eu posso falar que a minha impressão desse livro, por enquanto, é que não é uma leitura fácil, não é uma leitura agradável, é uma leitura pesada, é uma leitura que pode ser dolorosa também, e que você tem essas histórias deslocadas. Me interesso muito pelo potencial de adaptação no cinema. Eu acredito que essa obra, que rendeu polêmica já na época do seu lançamento, pode oferecer uma base bem bacana para levar em conta a discussão de adaptação de texto. O segundo livro, pessoal, eu confesso que já falei muito aqui no canal, mas eu vou justificar. Inicialmente tinha um boato de que chegaria em 2021, depois passa para 2022 e só estreia no Festival de Cannes desse ano. Sim, o novo filme do Scorsese, Assassinos da Lua das Flores. Esse livro é escrito pelo David Grann. Esse é o tipo de texto que me agrada muito pelo trabalho de pesquisa e reconstrução histórica, em que cada página vai te oferecer uma surpresa e vai te oferecer questões, e você fica se perguntando no final de cada capítulo, mas espera aí, como é que isso aconteceu? Como é que existiu uma estrutura para lidar com uma série de crimes? Nós vamos ter um caso de discussão da tribo indígena Osage, no estado do Oklahoma, que é um caso extremamente chocante. Não tem como não ficar surpreso. Eu até falo sempre nas transmissões ao vivo que, se você se interessar pelo livro, nem procura ler a sinopse. Vai envolver FBI, vai envolver disputa de poder, petróleo. É aquela obra reveladora, é aquela obra que tem muito conteúdo, que busca por um recorte específico, mas que faz uma baita reconstituição do período. A qualidade do argumento do David Grann realmente é notória, é um baita livro, espero que renda um baita filme. Já existiu, como eu disse, uma exibição prévia no Festival de Cannes. Ele chega nos cinemas em outubro, depois passa para o catálogo Apple TV+. O próximo livro eu fiquei muito contente de saber que vai chegar no Brasil em breve, antes do lançamento do filme, que é Oppenheimer. Oppenheimer, do Christopher Nolan. O livro é de Kay Bird e Martin Sherwin, super premiado, vencedor do prêmio Pulitzer. No Brasil, a editora é a Intrínseca. O Nolan fala que ganhou esse livro de presente, ficou obcecado com a leitura, e eu entendo o porquê. Tem muito aquela questão do perfil do Oppenheimer. Às vezes, o perfil que ele se torna um perfil contraditório, em que ele passa em um momento da sua vida a ser visto como herói, e depois, em um curto período de tempo também, ele já é vilão. Ele já acaba sendo completamente exposto na televisão dos Estados Unidos, naquela era inicial da expansão da TV, em que existia um grande circo midiático nas coberturas. O mais interessante não é lidar necessariamente com a repercussão, mas sim com a leitura, que essa leitura ela pode ser um tanto quanto complexa,
na medida em que vai envolver religião, vai envolver ética, vai envolver moral. Isso me agrada bastante nessa obra. É aquele recorte feito sobre a vida de uma pessoa, só que com uma grande pesquisa histórica. Foram 2 décadas de trabalho em arquivos. O filme do Nolan estreia em julho nos cinemas, um baita investimento, mais de 100 milhões de dólares, investimento quanto à questão da fotografia em IMAX, dos efeitos práticos, e eu estou dizendo aqui no canal, é o tudo ou nada para filmes históricos. A próxima recomendação é de uma HQ francesa, que é The Killer. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu só consegui achar essa HQ em língua inglesa, que é a versão que eu tenho. Tenho que falar para vocês, portanto, que eu ficaria muito surpreso se nenhuma editora do Brasil fizesse esse licenciamento antes do lançamento do filme dirigido pelo David Fincher, que deve estrear nos festivais agora em setembro, outubro, e aí em novembro tem um curto período de exibição nos cinemas antes de chegar no catálogo da Netflix. A HQ do Luc Jacamon e do Alexis Noland, ela tem uma questão muito complexa quanto à figura do assassino, que dá título, obviamente, mas nessa questão da busca pela identidade e de como você vai registrar isso a partir de um desenvolvimento da história, em que o assassino não vai revelar sua identidade, não quer revelar sua identidade. Do mesmo modo, o leitor ele acaba estimulado a tentar entender o contexto de cada situação. A HQ me surpreendeu, achei toda a construção do mundo muito bonita, é aquele tipo de obra que eu não teria procurado, confesso, se não fosse a adaptação para o cinema, e o que me gera um ponto de interesse até para análise posterior é o seguinte: o tipo de traço ele é muito específico porque ele engloba uma visão de mundo do assassino. Então o caráter do protagonista está emendado na arte, justamente nessa questão sombria. Eu fico curioso para saber se o Fincher vai manter isso ou se ele vai construir o seu filme a partir do seu ponto de vista, aproveitando a história, mas buscando por uma estética própria, que deveria ser o caminho, eu acredito. A próxima recomendação é para quem gosta de automobilismo como eu, que é a biografia do Ferrari. Ferrari, o homem por trás das máquinas, do Brock Yates. Vamos lá. Símbolo Ferrari, a marca Ferrari, é uma marca que, convenhamos, ela é consolidada, prestigiada, uma marca de uma reputação enorme. Na maioria das biografias que envolvem grandes figuras como Enzo Ferrari, você vai ter projetos de pesquisa que começam justamente com uma grande paixão pela figura central ou mesmo pelo interesse sobre a marca. Até você poderia pegar livros sobre o Senna no Brasil. Você vai ter todo um culto à personalidade também. Isso na esmagadora maioria dos casos, e o que eu quero dizer é que é muito fácil na literatura você abraçar por esse perfil que está consolidado, especialmente na questão do herói. O que me chama a atenção no texto do Brock Yates, da década de 1990, é que ele não vê o Enzo Ferrari como esse herói. Ele vai buscar trazer controvérsias a partir da vida dele, da questão da família, como ele coloca a marca como prioridade, não levando em conta várias polêmicas. Você vai ter inúmeros casos, por exemplo, envolvendo a Fiat, envolvendo a própria equipe em questões controversas, como na morte do Gilles Villeneuve, e como a reputação do Enzo Ferrari é aquela reputação que acaba se alinhando justamente à marca Ferrari, em que você não vai buscar necessariamente pela controvérsia que envolve o Enzo, mas pela glória da marca e como a marca supera tudo isso. É um livro muito interessante, muito bem escrito, com esse trabalho de pesquisa também, trabalho de resgate, que justamente mostra como a Ferrari, no geral, consegue obter esse prestígio, e é uma equipe que na Fórmula 1 é a equipe que tem torcida, que movimenta fãs, movimenta também muitas discussões só pela marca. O filme é do Michael Mann, o Enzo Ferrari vai ser interpretado pelo Adam Driver, lança em setembro no circuito de festivais, deve chegar no final do ano nos cinemas. E a próxima leitura que eu vou recomendar, eu descobri recentemente o livro É The Boys in the Boat, e fiquei impressionado porque ele foi lançado em 2013, ficou vários meses na lista dos mais vendidos do The New York Times, e acabou tendo também aí um interesse enorme das produtoras para levar uma versão para os cinemas, que finalmente vai sair do papel, chega no final do ano, a direção é do George Clooney. Aí eu tenho que falar para vocês também como a MGM está vendendo o filme. No ano passado eles diziam que tinham no seu catálogo 13 Vidas, que simplesmente teve a maior nota média de sessão de teste da história do estúdio. Isso é o que eles falaram. Nesse ano eles trouxeram um discurso muito semelhante, falando que o filme do George Clooney fez muito sucesso nas sessões de teste e que por isso vai chegar no final do ano, aí pensando também na temporada de prêmios.
De todo modo, o livro é escrito pelo Daniel James Brown. No momento que eu estou gravando, só tem versão em língua inglesa. Penso que vai ter também uma versão para português em breve. E fala sobre o caso da equipe de remo dos Estados Unidos que vai para a Olimpíada de 1936, justamente sem perspectiva alguma de medalha, e acabam conquistando a medalha de ouro contra equipes que tinham um padrão de excelência na época quanto a treinamento e até mesmo reputação. Conhecendo esse modelo de filme, eu diria que a reação positiva na sessão de teste está muito ligada a essa busca por heróis, né? Essa busca por reconhecimento, mesmo que seja um reconhecimento posterior, em que você tem um caso que na época chama atenção, ganha repercussão e que fica esquecido. Aí existe toda uma obra para colocar novamente esse caso em jogo, para justamente fazer esse tributo depois de muitas décadas, e o cinema acaba sendo um instrumento muito forte para a promoção. Certo, pessoal? Então são 6 recomendações para essa temporada. Vou deixar os links na descrição, no comentário fixado, na espera dos comentários de vocês, com outras recomendações. Na maioria dos casos dos vídeos aqui eu pretendo fazer uma análise posterior livro-filme. Certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!